Podemos? Sim. Bom dia, pessoal! Vamos começar o nosso webinar em breve. Vamos aguardar só uns minutos para o pessoal começar a entrar para a gente começar nosso bate-papo. Combinado? Maravilha! Vamos acompanhando aqui a quantidade de pessoas que ingressaram. Alan, meu apoio aqui. Vai me falando aí como é que estão como é que o pessoal está aqui, estão ingressando na sala para a gente começar. Bom Expectativa alta aqui. dia! Bom dia! Bom dia! Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Ao vivo. Boa! Vamos lá. Quer esperar mais um pouquinho? Esperar um pouquinho, né? Esperar Espera mais um entrar na pouquinho. sala. Espera mais uns 2, 3 minutinhos aqui, vai entrando na sala. Exatamente. Dá um tempinho para o pessoal entrar com calma. Exato. Isso aí. Pessoal, aproveitando, perguntar aqui, não sei se a Vanessa já perguntou, todo mundo ouvindo, tudo certo? Áudio tá legal, a imagem tá legal. Legal, dia. Tudo certo, pessoal. Boa, Certo, legal, Alan. cara. Show. Bom, vamos lá. Pessoal, só para uma introdução rápida aqui, passo para a Vanessa, a gente vai batendo bola aqui no decorrer da live. Primeiro, dúvidas, perguntas, fiquem super à vontade em perguntar no chat. O Alan vai intermediando aqui, vai ajudando a gente. Interrompe a gente aqui se for necessário. Me apresentando rapidinho, meu nome é Felipe Almeida, eu sou o diretor executivo aqui da Advanced e a Vanessa é a gerente de canais aqui toca o dia a dia para os parceiros e está fazendo essa área evoluir cada vez mais. Ela volta a dizer que vai ser a protagonista, vou passar a palavra para ela aqui e a gente vai batendo bola aqui no decorrer da apresentação. Obrigada, Felipe. Obrigada pela introdução.
Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de vocês aqui. Eu sou super suspeita em falar. Como o Felipe citou, eu sou gerente de canais aqui na Advance e já apoiei aqui na construção dessa área. A gente construiu com muito carinho e com muito cuidado ali para atender a necessidade dos nossos parceiros. E eu vou dizer para vocês que é uma área de parcerias que é diferente, é muito diferente do que vocês já viram em qualquer outro lugar ali, em qualquer outro modelo qualquer outro ecossistema de parcerias. Então, o nosso programa de parcerias, ele tem como intuito aqui, como já diz a nossa apresentação, acelerar o crescimento das empresas dentro de um ecossistema inteiro de soluções à disposição do nosso parceiro. Então, no decorrer dessa apresentação, eu quero trazer para vocês, no final dessa apresentação, eu quero que vocês conheçam quais são as soluções que nós temos aqui, para que vocês possam considerar como parte do portfólio da empresa de vocês, como isso está distribuído aqui dentro da Advanced. Então, no final do dia, nós queremos que vocês entendam ali que nós conseguimos fazer negócio, nós conseguimos gerar receita para vocês, seja com licenciamento, seja com serviço, ou seja com os outros benefícios que nós estudamos e nos aprofundamos para que vocês possam considerar como possibilidade aí para gerar receita mensal. Tá? Então, vamos aqui para a apresentação. Muitos de vocês já devem conhecer quem é a Advanced, mas vou fazer uma introdução rápida aqui. Então, a Advanced é uma empresa de consultoria em tecnologia, focada em soluções em nuvem, modern work, e ela está no mercado desde 1987. Então, em 2027, a Advanced completa 40 anos, é muita história. O Felipe que o diga. Então, dá para fazer um livro, eu brinco que dá para fazer um documentário aí a respeito da história da Advanced. Tem uma história muito legal, baseada ali em comprometimento com o cliente final, com os nossos parceiros, muita resiliência e muito comprometimento com os colaboradores também, tá? Que é onde nasce a cultura da empresa, a essência da empresa. Hoje, a Advanced tem foco ali, tem a maior atuação no Brasil, no Chile, e muito em breve, momento spoiler, muito em breve nos Estados Unidos, nós estamos iniciando a atuação ali em Miami. A apresentação da tela tá ok, pessoal? Tá tudo certinho aí, Alan? Tudo certinho. Van, você pode Tudo só colocar a certinho? apresentação em tela cheia, por favor? Sabia que estava faltando alguma coisa. Obrigada. Ainda bem que eu Boa. perguntei. Tudo certo agora? Tudo certinho, Van. Então tá ótimo. Então vamos para a próxima etapa e a gente vai aqui para a missão, visão e valores, que está muito relacionado com a cultura da empresa, como eu disse anteriormente. Eu brinco que é algo que é, é o básico, né? Mas a gente tem que estar reforçando o tempo todo, principalmente nos tempos que a gente vive hoje. Então, a missão da empresa, que é oferecer soluções tecnológicas que levem as empresas à transformação digital, a visão, que é alavancar empresas de todos os segmentos ao status ali da indústria 5.0, que é as empresas cada vez mais conectadas, e valores que são integridade, comprometimento, excelência e agilidade. A gente vive um tempo de muito imediatismo, então a gente sabe que as empresas querem isso, querem agilidade, querem rapidez, é o que a gente busca proporcionar. Um pouco dos nossos números, então hoje a Advanced já tem mais de 1.400 clientes, mais de 1.200 projetos entregues. Quando a gente fala aqui de projetos, está relacionado com serviços profissionais, a gente tem uma área de delivery aqui na Advanced muito bem estruturada, com profissionais altamente qualificados para entregar esse serviço, e temos mais de 100 mil seats Microsoft sendo consumidos por esses clientes. Aqui um pouco sobre as soluções que a Advanced entrega. A ideia, pessoal, é vocês terem uma noção de quais são as soluções dentro do nosso portfólio que vocês podem considerar como parte das soluções que vocês entregam. Nós tocamos muito ali no ponto de Microsoft, porque, obviamente, Microsoft é um monopólio, é uma empresa gigante, é um player, uma big tech. E quando a gente fala de Microsoft, a gente consegue conectar, a gente consegue trazer muito mais autoridade, é o nosso core business, eu diria. Como vocês viram ali, tem mais de 100 mil seats sendo consumidos, mas a Advanced tem outras soluções aqui no nosso portfólio que vocês podem considerar,
quando os clientes de vocês trouxerem alguma necessidade. Então, nós temos ali a Iestar como uma solução de PABX em nuvem, temos a Acronis com um leque 360 graus de soluções voltadas para a cibersegurança, temos o Microsoft Azure, que está dentro do portfólio Microsoft como um todo, então, cloud pública Microsoft, o Urmobo, que é uma solução ali para gestão de dispositivos, de forma descomplicada, através da web, criando perfis ali de cada área, e temos DashPress, solução de dados em IA, que possibilita a democratização do acesso ali a dashboards, utilizando por trás ali o Azure como sustentação, seja com Power BI Embedded ou o Microsoft Fabric. E ali a gente vai no detalhe. Então, Modern Work, a gente pode pensar ali no Microsoft Teams, SharePoint, toda a suíte Microsoft 365, computação em nuvem com Microsoft Azure, segurança Advanced, aqui a gente tem gestão proativa de ameaças e vulnerabilidades, nós podemos pensar em Acronis, com toda a sua gama de soluções voltadas para segurança, e Microsoft, que tem toda a sua jornada de segurança ali, com DLP, Intune, AIP, Microsoft Defender, entre outras soluções de segurança também. Temos backup e recuperação, disaster recovery, mobilidade corporativa, podemos pensar no Intune como a solução, criando políticas ali BYOD, né? Traga seu dispositivo, então, considerando o dispositivo do colaborador ou o dispositivo da organização, e comunicação unificada, como eu citei, nós temos a Iestar, pela PABX em Cloud, e temos também o Teams One Voice, que é uma solução nativamente integrada ao Microsoft Teams, que foi, inclusive, estruturada aqui pelo nosso time. Foi uma solução da Advanced, de Teams One Voice. Temos também soluções de dados IA, DashPress, é possível fazer análises avançadas com insights ali acionáveis, BI com visualização personalizada. O intuito é, de fato, possibilitar, democratizar o uso do Power BI sem que haja um investimento em licenças, tá? Pessoal, só queria abrir um adendo aqui. Se tiver qualquer dúvida, talvez eu estou falando aqui e não ficou claro. Se tiver qualquer dúvida, fica à vontade para interromper. E Alan, vai me avisando se tiver qualquer dúvida aí do pessoal. Deixa comigo. Tá bom? Serviços profissionais. Eu falei um pouquinho agora que nós temos uma área de delivery altamente qualificada aqui na Advanced, e nós vamos desde serviços mais básicos, como migração de e-mail, migração de arquivos ali, entre um ambiente local da origem, né? Ambiente local on-premises para o SharePoint, migração entre tenants, e vamos para serviços mais avançados, serviço de segurança, então, proteção da identidade ali com Entra ID, backup e recuperação, temos treinamentos e workshop também, isso aqui é muito procurado, pessoal. As empresas, a gente brinca que muitas vezes a empresa tem uma Ferrari, tem um Business Premium e utiliza, assim, me perdoe os amantes aí de carros antigos, e tá usando um Fusca, né? Então, você tem uma porrada de soluções. E aí, qual que é o intuito do treinamento do workshop? Capacitar as empresas, o cliente final, a utilizar soluções da melhor forma possível. Afinal, a gente não quer só vender, a gente quer trabalhar de forma consultiva. E temos também Saving FinOps, que a gente vai para a camada de nuvem. Então, gestão e otimização de custos é algo que está muito obscuro para muitas empresas. Então, cloud ainda tem um certo preconceito. Então, eu entendo que eu saio do CAPEX, vou para o OPEX, legal, interessante, mas eu ainda tenho um pouco de receio. E será que o que eu estou consumindo na nuvem é de fato o que eu preciso consumir? Então, a gente entra com a camada de Saving FinOps, o cliente não só contrata o Microsoft Azure com Advanced, mas ele realmente consome em nuvem o que ele precisa consumir, tá? E aí a gente vai aqui para a parte de parcerias. Por que Advanced? Bom, eu já apresentei a Advanced lá no comecinho, a Advanced tem mais de 30 anos de experiência, está chegando a 40, nós temos mais de 14 especialistas, temos o suporte Premier contratado com a Microsoft. O que é o suporte Premier? É uma solução que a Advanced contrata com a Microsoft para entregar para o seu cliente um melhor nível de suporte, com SLA reduzido, com acesso direto a engenheiros e arquitetos Microsoft. Então, a gente quer realmente entregar a melhor experiência para o seu cliente.
E nós temos mais de 100 parceiros no nosso ecossistema. Então, é um ecossistema vivo, onde os parceiros se conectam e onde o parceiro pode, de fato, ter uma extensão do seu portfólio, tá? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo do programa de parceiros, pessoal? É que nós possamos gerar projetos em conjunto. Então, nós atuamos ali lado a lado com o nosso parceiro durante todas as oportunidades. A gente leva o nosso portfólio. Vamos juntos desde a primeira etapa comercial. Preciso entender a necessidade do meu cliente. Ok, entendi a necessidade, eu preciso de um especialista técnico. Eu preciso de um especialista em segurança, preciso de um especialista em Microsoft Azure. Nós trazemos esse especialista para a reunião com o seu cliente final, entendemos a necessidade, nós vamos juntos até a etapa final. Então, a gente não vai simplesmente entregar uma lista de preço para o nosso parceiro e falar, ó, parceiro, vai lá, entende a lista de preço, quando fechar o pedido, você volta com a gente. Não, a gente vai junto durante todas as etapas, a gente quer realmente que a venda aconteça, porque, obviamente, quando o parceiro ganha, a Advanced ganha também. Então, o intuito é a gente conseguir fazer acontecer, tá? Tem transparência durante todo o processo. Nós temos alguns modelos de parceiros. Então, tem parceiros que atuam como parceiro indicativo, que é o famoso Finder, e temos o parceiro que acaba atuando de forma proativa e está muito relacionado a revendas Microsoft, que participou durante todo o processo, tá? Então, por que a gente traz aqui a transparência durante todo o processo? O parceiro que optar por atuar no modelo indicativo, Finder, nós vamos te atualizar durante todo o processo. Você vai indicar ao cliente, olha, a situação atual daquela indicação é tal. Inclusive, a gente está trabalhando ferramentas aqui para gerar, para que você possa trazer a sua cadastro da OR, né, da sua oportunidade, e você possa acompanhar durante todo o processo, tendo atualização de cada status. E o parceiro que atua de forma proativa, que é uma revenda, ele vai acompanhar, então, mas de qualquer forma o processo é 100% transparente para ambos os cenários. E nós temos uma plataforma de comissionamento, tá? Então, no final do processo, conseguimos bater o sino, fechamos venda. Você vai conseguir acompanhar através da nossa plataforma de comissões, onde nós disponibilizamos ali acesso exclusivo para o parceiro, de forma simples, confiável, com acompanhamento do que foi fechado, quais foram as ordens. Eu vou apresentar mais para frente, tá, pessoal? Vou apresentar o Split C. Aqui está como plataforma própria, por quê? Nós desenvolvemos, nós sempre, desde o início, tivemos um processo muito bem estruturado, então nós desenvolvemos uma plataforma própria. Só que ganhou corpo muito rápido, e nós tivemos que migrar para uma plataforma de mercado, que é o Split C, e eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais para frente. Aqui é um dos benefícios que o nosso parceiro tem, que é muito bacana. Eu sempre falo para os parceiros, usem e abusem disso daqui. A Advanced tem verba ali para, em conjunto com o parceiro, gerar eventos com os seus clientes finais, seja um jantar, um almoço, aproveitar a Copa para a gente fazer uma bagunça e trazer o cliente para perto. Esse aqui foi um dos eventos que nós fizemos com um dos nossos parceiros aqui em Visionário, um grande parceiro, inclusive, que teve ali um ROI significativo. Ele convidou ali cerca de 30 C-levels para participar desse evento. Nós falamos sobre inteligência artificial, então tivemos alguns projetos de inteligência artificial aqui em conjunto com a Envisionaire, entre outros projetos que acabam saindo, né, considerando a proximidade com o cliente final, acabam gerando outras oportunidades. E aqui são eventos para os nossos parceiros. Como eu disse para vocês, é um ecossistema vivo que tem conexão entre os parceiros, é isso que a gente quer. A gente não quer que fique algo separado, cada parceiro que não conecta com o outro, pelo contrário, a gente quer que os parceiros se conectem, um fale para o outro sobre a estratégia que tem adotado. Então, a gente faz eventos aqui para os nossos parceiros também, muitas vezes voltado para soft skills. Então, esse evento aqui foi um evento voltado para oratória, comunicação, então a gente desenvolveu essa capacidade ali nos nossos parceiros de comunicação e nós cadenciamos com eventos
focados em hard skill também, evento técnico, hardcore mesmo, focado na solução que for tendência de mercado que fizer sentido para o nosso parceiro. Quais são os diferenciais do nosso programa de parceiros? Então, toda a nossa estrutura para os seus clientes, você pode contar com toda a estrutura da Advanced, nosso time comercial, nosso time técnico, financeiro, back-office. Se vocês precisarem, a gente está à total disposição para apoiar e fazer acontecer realmente. O suporte Premier eu citei acima, né? O suporte que nós contratamos para entregar esse diferencial com relação ao atendimento perante a Microsoft. Todo o nosso portfólio, podem contar com o portfólio Microsoft, Acronis, telefonia, cloud, entre outros. A plataforma CSP, essa plataforma CSP, eu vou apresentar um pouquinho mais para frente, mas eu vou pedir para o Felipe apresentar, porque o Felipe, ele tem já apresentou diversas vezes, ele consegue apresentar de forma clara e trazer, inclusive, a parte de Azure, que, assim, é algo que eu não vi no mercado ainda, a forma na qual vocês vão conseguir acompanhar o consumo, por subscrição, então assim, é muito completo mesmo, então a gente vai apresentar na sequência o evento para os parceiros, que eu apresentei anteriormente, todo o ecossistema para que vocês possam ter essas trocas e experiências ali de estratégias de mercado. Plataforma CSP, então vou apresentar conceitualmente aqui. Então é possível provisionar e gerenciar suas próprias licenças. É uma plataforma com a sua identidade, é white label. Você pode trocar logo e trocar o URL e com as suas regras de negócio. O que quer dizer isso? Você pode definir sua margem, é granular, é super personalizável. Você pode definir qual que é a margem que você vai trabalhar padrão. Então, no meu padrão é 30% de margem. E você pode trabalhar item a item também dentro do contrato do seu cliente. Então, eu entrei lá no meu cliente e ele tem licença Basic, como está aqui no exemplo da tela, Basic, Standard. Eu consigo entrar no Basic e definir uma margem para o Basic, consigo entrar no Standard e definir uma margem para o Standard também, tá? E aqui nós temos a plataforma, o Split C. Aí o Split C eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Eu acho que até tá com a minha... Está aberto aqui no meu navegador, mas basicamente você consegue controlar seus pedidos de comissão, tem transparência durante todo o processo. A gente insiste em falar isso, eu sei que é o óbvio, que é o que a gente tem que entregar de fato, mas é importante, eu brinco que o óbvio tem que ser dito, né? Então a gente traz o óbvio aqui para que vocês tenham essa segurança. Deixa eu só ver aqui, gente, Opa! Vamos ver se eu vou conseguir apresentar. Ô, Van, você quer que eu apresente aqui o Cloud Cockpit? Eu Aí quero, a gente por favor, volta a bola Felipe. lá, porque aí a gente entra. Não, porque aí a gente A entra num gente raciocínio. continua. Boa. Isso, a gente entra numa Combinado. lógica aqui. Mas, pessoal, resumindo aí tudo que a Vanessa comentou, falando um pouco da estratégia aqui da Advanced, Bom, primeiro, a gente tem essa área que é dedicada para parceiros. A gente identificou alguns diferenciais baseado muito na experiência que nós tivemos de muitos e muitos anos aqui com distribuidores. E a gente sabe que os distribuidores, obviamente, têm toda uma estrutura, etc. Mas, enfim, a gente conseguiu identificar alguns diferenciais que a gente consegue entregar para os nossos parceiros, né? Muito baseado, volto a dizer, que é na experiência que eu tenho, nós tivemos, de sentar na cadeira do lado de vocês, já entender muito bem como é que funciona o ecossistema, quais são as dores, e por esse motivo que a gente focou muito em quais são os diferenciais que a gente pode entregar para vocês, né? Porque no final do dia é por qual motivo que eu vou apresentar o meu cliente para a Advanced, né? Como é que a Advanced trata o meu cliente, eu diria até não só na parte comercial, no sentido do preço, mas qual é o valor que a Advanced entrega para esse meu cliente e, obviamente, que trazer essa tranquilidade para vocês. Então, o que a gente fez aqui de forma bem resumida? Então, a gente criou uma área específica para parceiros, a gente tem todo o sistema, que eu já vou compartilhar com vocês aqui, que é um sistema que para vocês... Era uma dificuldade que eu tinha muito grande na época que eu atuava bastante como distribuidor, era eu ter autonomia para gerenciar tanto os meus clientes e os meus clientes também gerenciarem os contratos deles, né? Então, no final do dia, a gente vendia tecnologia, vendia ambiente moderno para o cliente e toda e qualquer necessidade desse meu cliente, a gente já trabalhava no modelo muito operacional, né? Então, algo simples como adicionar uma nova licença a um contrato existente, um novo plano,
eu tinha que passar por todo um processo operacional. Então, meu cliente comigo e eu com o distribuidor. Então, isso daí demorava muito tempo, enfim, tinha a questão de demora, não gerava autonomia para o meu cliente, que era o que ele buscava. Tenho certeza que vocês já passaram por situações em que o cliente pede alguma alteração, alguma solicitação durante o final de semana, por ele não ter essa autonomia. Então, é isso que a gente buscou aqui falando de tecnologia. Então, qual é a tecnologia que a gente entrega para os parceiros? Que eu já vou mostrar para vocês aqui na prática. Então, a gente tem esse portal que dá autonomia tanto para vocês quanto para o cliente de vocês. E como a Vanessa comentou, esse portal pode ser customizado com logo e cores e domínio de vocês, tá? Um outro ponto que a gente se preocupou bastante também, relacionamento, não só relacionamento da Advanced com vocês, mas entre vocês, né? Que é o famoso P2P. Por quê? Porque a gente identificou que tem bastante parceiro que é especialista em determinado assunto e eu tenho um outro parceiro buscando essa solução. Então a gente começou a fazer muita conexão entre parceiros aqui e tem gerado bastante negócio. Um outro ponto também que a gente se preocupou foi a questão de eventos, né? O que a gente entendeu também? E aí, por favor, me coloquem no chat aqui se eu estiver errado e fiquem super à vontade. A gente está muito contaminado, no bom sentido, de ter muito evento de fabricante e distribuição voltado para a parte tecnológica, para o conteúdo técnico. Então, normalmente, para não falar sempre, são conteúdo técnicos, né? Então, como é que se vende uma solução X ou Y de determinado fabricante? E aí o pessoal faz ali os eventos voltados mais para nesse sentido. Mas é mais apresentação de produto. O que eu sentia falta na época, e foi isso que a gente se preocupou bastante também, foi como é que eu faço a venda dessa solução, e não só tecnicamente como é que é feita a entrega, né? Lógico que a entrega é importante, mas a gente pensou em fazer um pouco diferente. Falar, cara, como é que eu posiciono essa solução dentro da minha empresa? Como é que meus clientes, como é que eu consigo engajar meus clientes a fazer aquisições dessas soluções? E até como é que eu treino meu time comercial para ele realmente estar mais engajado comercialmente, né? Quais são as técnicas de vendas e assim por diante. Então, por isso que a gente começou a montar eventos para os parceiros Advanced, voltado mais para essa camada comercial, que a gente entende que é onde que tudo acontece, ou pelo menos onde que começa o processo, né? Parte dali, depois da venda que acontece as entregas e os pós-vendas e o relacionamento com o cliente. Então a gente se preocupou em, cara, vamos entender ali como é que a gente consegue apoiar esses nossos parceiros, engajando o time comercial dele para que a venda aconteça. E aí a gente foi mais um pouco mais no sentido de maturidade, a gente foi maturando isso no decorrer do processo de formação aqui da nossa área de parceiros. A gente começou a fazer eventos para os clientes dos parceiros, que foi o que a Vanessa comentou. A gente começou a fazer petit comitês, como fogo de chão, coco bambu e etc., para apresentar soluções dos fabricantes que nós trabalhamos para os clientes do parceiro. Obviamente que o parceiro sempre junto, sempre linkado com tudo que vai ser apresentado, qual é o conteúdo, inclusive qual que é o speaker que vai apresentar esse evento, né? Qual é o tema. E a gente prepara tudo isso e a gente realmente é a fábrica de eventos aqui do parceiro, né? Então vocês não precisam se preocupar com o local, conteúdo, speaker e assim por diante, porque a gente realmente deixa tudo isso preparado e faz ali o go-to-market, ou seja, né, a gente entende que fala, olha, Felipe, eu quero apresentar sobre o que está muito hypado agora, que a gente já, com certeza vocês estão recebendo 52 e-mails por dia falando sobre inteligência artificial. Pô, Felipe, mas olha, tem um nicho aqui, eu tenho um segmento na minha carteira que eu vejo que tem uma grande expectativa de consumo de IA. Pô, legal, a gente entende qual é o segmento, prepara esse material, chama o speaker, esse speaker pode ser da própria Advanced, em algumas situações a gente consegue puxar alguns speakers, dependendo da agenda, alguns MVPs da Microsoft, para fazer todas essas apresentações para vocês. Legal? E por fim, para sair aqui para a gente finalizar o discurso aqui, aí eu compartilhar a tela com vocês, algo que eu vou dizer que é o número 1, o que a gente mais colocou energia, tempo e preocupação. Quando a gente fala de negócio, o que é super importante é a transparência, né? Então, tem a ética e a transparência. A ética já está no nosso DNA, que é
cara, esse cliente é do parceiro. Então a gente criou todo um ecossistema dentro da Advanced para que ninguém do time comercial Advanced enxergue esse cliente final. E a transparência no sentido de negócio. Pô, Felipe, olha, eu transacionei X mil ou X milhões de reais aqui com a Advanced, quanto que eu tenho aqui de comissão para receber? Qual é a minha participação nesse negócio? E foi aí que a gente fez investimento numa plataforma. A gente fez no primeiro momento um desenvolvimento interno, mas aí entra a questão dessas evoluções que está evoluindo muito rápido. Eu vou falar aqui o mais do mesmo, que todo mundo sabe, principalmente com a questão de inteligência artificial e planos dos fabricantes que estão mudando muito rapidamente. A gente optou por adquirir uma plataforma de mercado. Então, o porquê disso? O porquê desse investimento? Porque justamente para isso, para trazer total transparência de quanto que eu tenho para receber, de qual é o cliente que eu tenho aquele X valor, qual é o produto ou solução ou plano que eu comercializei para aquele cliente, o quanto que ele está me gerando de receita, qual é o status, se está em aberto, se está pendente, no sentido de o cliente ainda não realizou o pagamento dessa participação, mas você tem visibilidade de quando isso vai acontecer e quando que a comissão vai ser liberada. Então isso daí a gente colocou realmente muita energia justamente para trazer total transparência para vocês, tá? Porque volto a dizer, eu já tive por muitos anos sentado na cadeira de parceiro e era algo que em algumas situações eu sentia falta nesse sentido, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui, deixa eu começar do zero aqui a plataforma. Compartilhar essa tela aqui, vamos lá. Tá vendo minha tela? Tudo certo? Já tá na tela, Felipão. Pode mandar bala. Maravilha. Vamos lá. Então, assim, qual que é a plataforma? Tá? A plataforma é uma plataforma também de mercado. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só puxar isso aqui para baixo. É de uma empresa europeia que chama Cloud Cockpit. O foco dessa solução é trabalhar com parceiros diretos da Microsoft, então é algo bem específico mesmo, mas é uma solução bem completa, até por esse motivo que a gente adotou essa ferramenta aqui no Brasil. Poucos parceiros no Brasil consomem essa ferramenta, mas enfim, qual que é o objetivo, tá? Primeiro, vocês, aquilo que eu estava comentando, vocês terem total autonomia e gestão da base de clientes de vocês. Então, vocês têm toda a gestão dos clientes de vocês. E o cliente de vocês, eu ia compartilhar aqui a parte de renda, mas tem a questão de compliance aqui, eu vou não abrir. Mas, enfim, voltando aqui para o painel geral, eu tenho aqui hoje, como a Vanessa comentou, a gente já está chegando em quase 100 parceiros, tem 1.700 clientes. Isso aqui a gente está numa ascendência absurda aqui dentro da Advanced. Esse ano aqui a gente cresceu já no primeiro semestre, comparado com o semestre do ano passado, a gente cresceu 65%, é um número absurdo. A gente está com foco agora em H2, segundo semestre, e vocês vão fazer parte disso tudo, que é a parte de inteligência artificial. Você fala, caramba, Felipe, mas todo mundo está falando de inteligência artificial. Vou falar que a gente está fazendo diferente, que é muita audácia nossa aqui, mas a gente realmente está estruturando todo um programa, obviamente com soluções Microsoft, que evoluíram bastante. Quem já utilizou o Copilot Business, por exemplo, há um ano atrás, como eu utilizei, teve uma experiência muito boa. Isso aí mudou completamente o cenário. Agora está fantástico o negócio, está muito bom mesmo. Então a gente agora vai acelerar muito isso e obviamente que vai compartilhar isso com vocês e vocês vão estar juntos com a gente aqui. Mas vamos lá, esse aqui é o nosso painel geral. Eu tenho um dashboard aqui, como o nome diz, cockpit, enfim, com os revendas, clientes, subscrições, assentos, que aqui é a tradução do português literal, nada mais é que são seats. A plataforma é muito idioma, então, pô, Felipe, eu tenho uma empresa que ela tá no Brasil, mas eu tenho o CIO ou o CFO que quer acessar a plataforma, ele é americano, enfim, ele fala espanhol, a plataforma está pronta para isso, tem vários idiomas aqui. Quando eu falo de cliente, como é que o meu cliente, qual é a experiência do meu cliente, tá? O meu cliente, deixa eu só entrar aqui num cliente específico aqui, para como é que você enxerga, tá? Então, visão parceiro. Pô, Felipe, como é que eu, parceiro da Advanced, vou enxergar o meu cliente? Você vai enxergar exatamente dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Isso aqui é um exemplo de um cliente em que você vai acessar o cliente e você vai ter todas as informações
tanto comerciais, no sentido de endereço, contato, telefone, como você vai ter também informações técnicas. Muitas situações a gente tem dificuldade de encontrar qual que é o ID da Microsoft, dependendo do nível de suporte que a gente vai dar para o cliente, pede o ID, a Microsoft pede esse ID, então a gente entende que tinha que dar uma volta enorme ali para conseguir essa informação. Isso aqui está simples, tão simples quanto que a gente está olhando aqui agora. Vocês vão ter a regra de negócio, um pouco que a Vanessa comentou, a regra de negócio da revenda de vocês. Então, quanto que eu quero colocar de markup em determinadas soluções, e dá para você dividir isso daqui por planos Microsoft, tá? No Azure eu quero colocar uma margem um pouco maior, no 365 um pouco menor, mas dá para calibrar isso daqui da forma que vocês pré-determinarem. E o que vale sempre é a regra de negócio de vocês. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente colocou, por exemplo, 25% de markup nos planos do Microsoft 365. O que vai acontecer isso na prática? E o que a plataforma permite, que eu acho super bacana? O teu cliente, a experiência do teu cliente é realmente de um marketplace. Então, ele não só opera as subscrições que ele possui, né? Como ele consegue fazer aquisições de novas licenças. E aqui a gente trouxe todo o catálogo da Microsoft. Então ele consegue comprar desde um plano do 365 até um Windows 11, Windows Server, SQL Server, enfim. Então ele consegue comprar todo o ecossistema da Microsoft aqui no nosso marketplace. E por que isso é bacana? Porque volta a questão de seguir as regras do teu negócio. Então, se você calibrou ali 25% de markup, é isso, a visão do teu cliente é que essa margem foi aplicada. Então, ele vai enxergar o preço final, considerando já o markup pré-definido por vocês, tá? E o teu cliente, deixa eu pegar um cliente nosso aqui, que ele é muito parceiro nosso, ele já me falou que não tem problema de compartilhar o que ele possui de ambiente. Enfim, então o cliente, ele consegue operar, como eu comentei, as licenças dele, então ele tem visão dos planos Microsoft, dos vencimentos, qual que é o contrato que está hoje ativo para ele, se é uma vigência anual, se é uma vigência mensal, enfim, e para cada plano ele consegue ajustar qual é a quantidade. Então ele consegue aumentar a quantidade, ele consegue fazer e reduzir também, se o plano dele permitir, né? Ele também consegue reduzir, ele consegue também fazer upgrade. Então isso aqui é muito legal, porque às vezes alguma dúvida que a gente tem é de qual é a elegibilidade do... deixa eu arrastar isso aqui para cima. A elegibilidade do upgrade. Pô, eu tenho um Exchange plano 1, para onde que eu posso ir? Né? E a própria ferramenta fala isso para o teu cliente, para o nosso cliente, tanto da Advanced quanto de vocês. Ele vai falar qual que é o upgrade elegível ali para o plano que ele possui atualmente, já vai falando o preço, e todos esses preços que vocês estão enxergando, o teu cliente vai enxergar já como o preço final, tá? Volto a dizer aquela questão da regra de negócio de vocês, beleza? Então aqui ele consegue operar 100%. Então ele tem total autonomia dentro dos contratos Microsoft e também de novas aquisições. O que a gente está fazendo e está no nosso roadmap? A gente colocar outras... Deixa eu voltar aqui no... esse for consult aqui. A gente vai colocar todos os outros fabricantes que nós temos além de Microsoft. Tá? Então, aqui no caso, por exemplo, a gente trabalha com IAStar, como a Vanessa comentou, uma solução da IALink, que é um PBX em nuvem, que também tem uma camada de IA, que a gente vai começar a implementar isso agora no segundo semestre para todos os clientes e ofertar isso. Então, enfim, mas você pode, a gente pode adicionar outros fabricantes à plataforma. Por que isso é muito legal? Porque o teu cliente, a visão dele é de cross-sell. Então, você consegue fazer um cross-sell. Né? Então, vou te falar um cross-sell que funciona muito bem aqui na Advanced, que é com o fabricante Acronis, que é justamente o que está no bannerzinho aqui. A Acronis, ela navega muito próximo ali das soluções Microsoft, né? Então, quando fala de backup, ela tem backup do 365, ela tem algumas funcionalidades de EDR, então, às vezes, o teu cliente não tem um orçamento para fazer a aquisição do EDR, mas tem necessidade, a Acronis encaixa muito bem nessa demanda. E o que a gente vem fazendo aqui? Então, com a Acronis, o cross-sell funciona muito bem com a Microsoft. A gente provoca isso no cliente, não só com ações de marketing, no sentido de e-mail, marketing, etc., mas quando o cliente ele acessa a nossa plataforma, ele enxerga esse banner.
Então eu consigo fazer propagandas ali para o cliente e vou direcionando. Deixa eu ver se ele já abre aqui para a gente. Eu vou direcionando para landing pages específicas de cada ação de marketing que a gente vem realizando, tá? Isso aqui tem dado muito certo, tem provocado bastante curiosidade do cliente e tem gerado oportunidade também, que às vezes o cliente ele não finaliza a jornada dele aqui online, mas ele já toca Account Manager aqui na Advanced para entender como é que funciona essa solução e etc. Tá? Então isso aqui tem sido muito bacana. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui de... pessoal, volto a dizer, dúvidas, fica à vontade, coloca no chat, a gente vai respondendo aqui para vocês. Tá? Quando eu falo de relatórios, eu tenho um relatório do negócio, então vocês entendem crescimento, quanto que cada cliente está consumindo de cada tipo de licença e assim por diante. Tá? Quando eu falo de Azure, a gente tem isso aqui, a visão sempre é cadenciada, tá? Como assim cadenciada? A Advanced enxerga tudo, vocês, parceiros, enxergam o teu ecossistema, tá? Então, quais são os clientes que vocês têm embaixo do seu guarda-chuva e o seu cliente, ele enxerga aquilo que é dele, tá? Então, se ele consome 365 Azure, ele vai enxergar as subscrições 365 dele e vai enxergar também o consumo Azure dele, tá? Um pouco do que a Vanessa comentou, qual é o grande diferencial que a gente entrega aqui para o cliente? Ele tem total transparência daquilo que está sendo consumido dentro do Azure, tá? Não só no sentido de histórico, né? Então ele tem todo um histórico, todo um timeline ali de consumo, mas ele enxerga também quais são os recursos e ele consegue criar dashboards para ele, tá? Então vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar a marcha aqui. Então, vamos imaginar aqui... desculpa, desculpa, vamos voltar aqui. Então, aqui eu tenho detalhamento. Eu quero saber qual que é o recurso que mais consumiu. Será que é o recurso de inteligência artificial? Ele já traz para mim aqui qual que é o recurso de IA que eu, como cliente da Advanced, estou consumindo. E ele já traz para mim aqui o histórico. E eu consigo trabalhar mês a mês. Enfim, tá? Então, ele traz tudo isso aqui para a gente. Um gráfico que eu gosto bastante é este daqui. Deixa eu dar um highlight nele aqui. Então, o que ele traz para mim? Eu consigo construir esse gráfico aqui perguntando da seguinte maneira, né? Então, por exemplo, eu tenho um consumo hoje de R$ 1.200 aqui por mês aqui no meu Azure. Tá, legal, mas o que eu estou consumindo? Qual que é o serviço Azure que mais eu estou consumindo nessa view aqui que eu estou tendo agora? Pô, ele falou, Felipe, você está consumindo R$ 1.200 de OpenAI. Pô, legal, mas para qual grupo de recurso, né? Grupo de recurso, pessoal, isso é bem você consegue, a gente aqui, o teu cliente consegue personalizar isso. Como o nome já diz, grupo de recurso, eu consigo juntar vários recursos do Azure e montar uma camada ali, como uma tag ali, dizendo, isso aqui esses recursos Azure são específicos para inteligência artificial. E aí, a partir dessa informação, eu consigo ter essa visão aqui nesse relatório, tá? Deixa eu pegar um relatório mais completo, colocar todos os recursos aqui, e aí eu consigo ter uma visão melhor aqui de mais recursos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um consumo de R$ 220 mil, ele fala para mim quais são os recursos Azure aqui, quais são os serviços Azure que mais estão consumindo. Eu consigo montar também de uma outra maneira. Eu quero primeiro a parte no caso da visão de parceiro, eu quero saber qual que é o cliente, para depois entender qual que é o serviço, e por fim, qual que é o grupo de recurso, enfim, tá? Então a gente consegue montar diversos cenários. Uma coisa que tem bastante cliente pedindo para a gente ele quer ter um único tenant Azure, mas ele quer ter assinaturas Azure distintas. Por que disso? Muitas vezes eles querem fazer isso por questão de centro de custo. A gente consegue fazer tanto tecnicamente, que são a partir de subscriptions, então a gente consegue dividir isso. Perdão, não é subscription, não estou falando bobagem, é esse cara aqui. Tá? Então eu consigo separar por assinatura Azure. Imagina o mesmo cliente, ele quer separar, olha, tudo que for consumo da minha subsidiária Brasil, eu quero que venha numa nota fiscal.
tudo que for subsidiária a Chile, eu quero que venha uma outra nota fiscal, tá? A gente consegue entregar isso para o cliente. Pode ser, aí, tecnicamente falando, a gente entrega essa visão separada. Financeiramente falando, a gente consegue faturar para o mesmo CNPJ, mas em notas distintas, ou a gente consegue também faturar para o mesmo CNPJ, mas também em notas distintas, tá? Então, isso aqui a gente consegue entregar e o teu cliente tem essa baita visão aqui para ele. O que a gente desenvolveu também voltado para Azure, tá? Quando a gente fala de o que a Jones entrega de diferente do mercado. A gente desenvolveu duas inteligências artificiais. Uma é focada na parte que é uma dor muito comum de quem está em nuvem pública. O nome da IA chama Advanced Safe AI. Qual que é o papel dela? O papel dela é ela monitorar constantemente o ambiente do Azure do cliente. Se ela identificar algum consumo anormal, ela vai acionar o cliente, tá? Casos de uso, que é o que mais vem acontecendo. As invasões antes, obviamente que isso acontece ainda, tá? Mas está cada vez menos comum. A invasão clássica era era criptografar os arquivos, era o famoso ransomware, né? Ele criptografa todo o ambiente do cliente, e aí depois ele pedia resgate ali com pagamento em Bitcoin, né? Se você não tivesse um backup, a tua vida ficava um pouco mais difícil se isso acontecesse. Enfim, então esse era o mais comum. Só que era nítido que o ataque acontecia porque, obviamente, o teu ambiente parava, né? O teu cliente deixava de produzir, etc. e tal. O que vem acontecendo, que é o mais comum? Os atacantes, eles invadem esses ambientes de nuvem pública, falando aqui de Azure, então ele invade o Azure do cliente, mas ele não impede do teu cliente continuar produzindo. Inclusive, ele não altera absolutamente nada no ambiente do cliente, tá? Então, o cliente, ele continua emitindo nota fiscal, ele continua abrindo os sistemas dele, na visão do cliente, está tudo certo. Só que ele vai lá e provisiona máquinas de alta capacidade, principalmente com máquinas com placa gráfica, com GPUs, para ele minerar Bitcoin. E aí, qual que é o grande desafio disso? Obviamente é o consumo. Essas máquinas, elas geram alto consumo. Os atacantes já são profissionais nisso, então ele não fica manualmente provisionando esses recursos, ele já tem script pronto, que ele escala 1.000, 2.000, 3.000 máquinas por minuto. É um negócio realmente absurdo. E aí, obviamente, que lá na outra ponta te gera um consumo absurdo. O que a gente desenvolveu? Quando isso acontece, ou seja, quando o atacante ele provisiona essas VMs de alta capacidade, a gente automaticamente bloqueia, a nossa IA faz isso, ela vai bloquear o usuário que provisionou esses recursos. Esses recursos a gente vai desprovisionar, a gente vai excluir, justamente para preservar ali o billing do cliente e vai acionar o cliente, tá? Esse acionamento pode ser para vocês, parceiros, ou para o cliente, ou ambos, tá? Inclusive, a gente consegue criar uma cadência disso. E como é que a gente avisa, né? Como é que a gente entra em contato? E aí também vem um outro diferencial. Normalmente, para não falar que em todos os casos, mas na maioria dos casos eu gero um alerta e mando no e-mail do cliente. Sem dizer qual é a probabilidade de, sei lá, 2 horas da manhã o meu cliente olhar um e-mail que foi enviado para ele, né? No dia a dia já é difícil, ainda mais 2 horas da manhã. Então, além disso, a gente também envia uma mensagem no WhatsApp do cliente, e eu volto a dizer que também a gente envia isso para vocês, e a gente também faz o acionamento técnico por voz, né? Então a gente desenvolveu um agente de voz que ele vai ligar, ele vai persistir nesse contato com o técnico do cliente ou com vocês, para que vocês, até vocês ou o cliente atender essa ligação e ele entender o que está acontecendo. A CA vai falar para ele, olha, você está com o ambiente X, o seu ambiente da empresa X sofreu um ataque, tá? Então ele vai comunicar isso para vocês. Opa, Felipão. Além de... Opa, fica à vontade, Alan. Paulo Marcos, ele tem uma dúvida aqui, ele comentou, a Advanced não consta como distribuidor autorizado Microsoft. Qual o status de vocês perante a MSFT? Boa pergunta. Legal. Quem perguntou, Alan? Desculpa. Paulo Marcos. Paulo Marcos. Paulo, boa pergunta. Nós não somos distribuidores, tá? Hoje no Brasil, tá entrando um quinto que eu não me recordo o nome, tá? Mas são 4 distribuidores no Brasil. Você tem SND, ScanSource, Ingram Micro e TD Synnex, ou TD Synnex.
Onde que a Advanced está encaixada aqui no ecossistema, né? Onde que a gente, enfim, onde que a gente está encaixado ali no ecossistema da Microsoft. Só vou dar um passo para trás para explicar para a gente aqui um pouquinho como é que funciona o ecossistema Microsoft, e isso vale para o mundo todo. Microsoft, obviamente, fabricante. Depois, embaixo da Microsoft, vou fazer um parênteses aqui. A Microsoft, como fabricante, atua direto no cliente final? Atua. Tá? Felipe, para todos os clientes? Não. Ela atua para grandes empresas selecionadas, estratégicas para a Microsoft. Então, ela atua diretamente em alguns casos específicos. No Brasil, se eu salvo me engano, está entre 30 e 90 clientes que ela atua direto. Tá? Ela está descendo a régua, ela quer atender mais clientes diretamente, que é uma onda que ela está fazendo nos Estados Unidos, por exemplo, mas aqui no Brasil é mais ou menos esse número aí, tá? Embaixo da Microsoft fabricante, aí você vai ter dois cenários. Você vai ter distribuidores, que são esses que no Brasil foram esses que eu comentei. Ingram Micro e TD SYNNEX, que são empresas americanas, estão presentes praticamente no mundo todo. Eu diria para você que em todas as regiões do globo elas estão presentes. SND é uma empresa nacional e a ScanSource é uma empresa inglesa. Se ela já não foi vendida de novo, ainda continua sendo uma empresa inglesa, tá? Legal, então tem a camada de distribuição. Abaixo da distribuição vem os parceiros. Aí pode ser parceiro Microsoft, parceiro AWS, Google Cloud, Google Workspace e assim vai, tá? Então o distribuidor é um grande hub que concentra essas centenas aí e muitas vezes até milhares de fabricantes. Então, falando do universo Microsoft, a Microsoft denomina isso como parceiros indiretos, né? Ou seja, eu dependo de um distribuidor para fazer a transação comercial. E aí, por fim, né, embaixo ali, lá no rodapé ali do funil, da pirâmide, desculpa, a gente tem os clientes finais, né? Na camada distribuição, em paralelo, a gente tem uma outra camada que chama parceiro direto. Então, quem que são esses parceiros diretos? São empresas de tecnologia que compram direto da Microsoft. Que é o nosso caso aqui, tá? Então, posicionando a Advanced dentro do ecossistema Microsoft, nós somos um parceiro direto que compramos direto da Microsoft e faturamos direto para o cliente, ou em algumas situações, e não há problema nenhum, faturamos para os parceiros, tá? Felipe, legal, bacana, mas qual que é a grande diferença? Se você está no mesmo nível de distribuição, por que você não é um distribuidor? Qual é a diferença de distribuição para o parceiro direto? Aí eu vou falar para vocês que depende muito da estratégia da empresa de vocês, tá? Então, por exemplo, Felipe, olha, hoje eu sou parceiro Microsoft, tenho designações Microsoft, recebo rebates, incentivos, e até eu estou num processo muito avançado, eu recebo incentivos de workshops, que são os MCIs da Microsoft, ela paga para eu dar workshop, tenho rebate e incentivo no distribuidor, estou muito alinhado com a distribuição, eles me ajudam, me apoiam, tenho um account manager dentro da distribuição, que ela me abre várias portas lá dentro da distribuição, eles me geram um negócio, quer dizer, você está extremamente bem engajado com a distribuição. Vale a pena comprar da Advanced? Não vale, tá? Por alguns motivos. Não é que eu não queira, tá? Sendo bem transparente. Felipe, eu comprando da Advanced, a Microsoft tem visibilidade dos clientes que eu estou comercializando com você? Eu vou falar que sim e que não, tá? Sim, porque dependendo da ação que nós fazemos aqui e a gente apoia vocês a fazer isso, sim, a gente consegue dar visibilidade para a Microsoft do que o cliente e que você faz parte também do cliente, tá? Se a gente não toma ação nenhuma, esse cliente é da Advanced. Então, na visão da Microsoft, o cliente é Advanced, tá? Eu recebo incentivos da Microsoft, vou te falar também que sim, que não, tá? Por que sim, que não? Alguns programas da Microsoft incentivam, mesmo você comprando com a gente, alguns incentivos Microsoft são transbordados para vocês, mas fazendo um parênteses e um parênteses com
em negrito. Com a virada do ano fiscal, eu não sei se isso vai permanecer, tá? Tanto que a gente já tem uma reunião amanhã com a Microsoft para tirar essas dúvidas. Mas te falando agora, não consigo te responder se tem ou não tem, mas se a preocupação se você já recebe incentivo Microsoft, o interessante é você continuar a distribuição, tá? Então, outro ponto. Então, quando a gente fala de incentivo, tem essa questão aí. Rebate vale a mesma coisa. Então, se você tem, para resumir, se você tem uma estratégia já bem desenhada, cara, eu já estou escalando no Microsoft na minha empresa, já tenho um volume considerável, tenho relacionamento com distribuição, já recebo incentivo, rebates, etc. Cara, vale a pena, muito a pena você continuar na distribuição, tá? Pô, por que vale a pena, fazendo a mão inversa agora, por quanto que vale a pena comprar com a Advantage? Cara, eu estou num processo de início ou até Microsoft para mim não é tão estratégico. Pô, Felipe, eu tenho aqui um outro fabricante, eu sou especialista em outros serviços de tecnologia. Microsoft para mim, pô, é importante, mas não é meu foco ou não é meu principal fabricante. Mas eu enxergo que até foi o que a gente compartilhou com vocês no vídeo da Vanessa e algumas peças de marketing aí, que é aquele dinheiro na mesa, né? Vocês devem ter recebido isso no e-mail. Que é essa sensação mesmo. Pô, tô no cliente, tô falando de NOC com ele, tô falando de SOC, eu tô falando de Firewall, ou tô falando de inteligência artificial. Esse é meu foco, eu sou uma consultoria, meu foco é esse. Pô, cara, o cara é grande. Em algum momento eu vou encontrar a Microsoft lá numa reunião com o meu cliente vai levantar essa bola, fala, pô, cara, Microsoft, como é que tá? Que página que eles estão com inteligência artificial, por exemplo? Enfim, a Microsoft é um insumo para vocês ou essa sensação, volto a dizer, de dinheiro na mesa? Cara, esse é o teu cenário? Sim, cara, a Advanced te ajuda exatamente nisso. É onde que a gente posiciona para a gente trabalhar junto. E aí vem os diferenciais. Obviamente que a gente entende que os distribuidores são gigantescos, entregam um trabalho sensacional, mas, por eles serem grandes, em muitas situações a gente fica perdido, a gente não sabe com quem fala, com quem resolve. O distribuidor também tem uma característica, e essa característica mesmo do distribuidor, e volta à questão de você ter uma estrutura dentro da tua empresa, ele não fala com o teu cliente final, isso em qualquer situação. Então tem pontos positivos e negativos dessa história, né? Ponto positivo, pô, Felipe, o fato dele falar com o meu cliente final é bom para mim, porque eu gerencio e o cliente é meu. Cara, isso é super bacana e eu concordo com você. Qual que é o ponto negativo? Qualquer tipo de incidente que tiver, seja técnico, burocrático, operacional, o teu cliente vai tentar resolver com o distribuidor e o distribuidor vai falar para tocar você. Então você precisa minimamente ter uma estrutura dentro da tua empresa para suportar essa carga, né? Seja operacional, como problema de nota fiscal, boleto, como técnico também, porque o suporte, o distribuidor não dá direto para o teu cliente, sempre tem que ter uma intermediação de vocês. A Advan já não. A gente consegue atuar com o teu cliente final, então o teu cliente final, quando abre chamado, ele consegue abrir chamado diretamente com a gente para resolver problemas operacionais, dúvida de nota, boleto. Nosso time está aqui para esclarecer essas dúvidas. Suporte técnico, a gente atua sempre direto com o teu cliente. O sempre que eu falo obviamente, se vocês falarem, não, Felipe, olha, para esse cliente aqui, eu atendo aqui, então a gente já mapeia isso, quando ele abre chamado, a gente volta para vocês, mas se for padrão, a gente atende com suporte técnico, tá? Então isso para muitas empresas é muito bem-vindo, porque volto a dizer, você tem, eu diria que tem alguns perfis de parceiros, a gente mapeou aqui 4. Olha, cara, eu estou começando um processo de Microsoft. Eu sei o que é a Microsoft 365, eu sei que é Azure, mas eu tenho uma escala muito baixa ou poucos clientes. Quanto tempo falta ela? Eu já estourei. Falta 2 minutos para acabar a reunião, Pô, pessoal. desculpa. Então eu vou pedir para que o Felipe Não, peraí, ele continue. só vou concluir aqui o raciocínio. Desculpa, cara, estou me estendendo aqui, me perdoa, pessoal. Eu vou concluir o raciocínio aqui, já finalizo aqui só. Tem split C da Vanessa, né? É por isso que você está me acelerando. Sim. Juro, prometo pra você que é 2 minutos, cara. Então, assim, o primeiro é esse que eu comentei com vocês. Cara, eu sei que a Microsoft 365, eu sei que a Azure não tem estrutura Microsoft, operação Microsoft, mas eu vejo que com bons olhos essa operação. Então, a gente consegue ajudar e fazer o growth para que você, em algum momento, vá para a distribuição. Tá sendo bem transparente com vocês. Que chega um momento que não vale mais a pena. Você fala, pô, não vale mais a pena comprar de vantagem, acho que vale mais a pena eu já ir para a distribuição e você vai com muito mais musculatura. Tem um outro perfil que
Felipe, eu estou muito engajado com distribuição, aquele exemplo que eu dei, mas eu não tenho uma área de serviço. Cara, serviço para mim é um negócio. Eu tenho serviço, mas é NOC, SOC, ou Fire, ou o que seja. Eu não tenho um time especializado em Microsoft. A gente atua como o teu braço de serviço. Então, a gente entrega serviços do Microsoft para o teu cliente, mesmo você consumindo com distribuição, zero problema. E tem outro parceiro que a gente identificou também, em que ele tem uma área de serviço, tem a parte comercial, tem operação, está tudo estruturado, mas ele não tem as designações suficientes que habilitam workshops, imersões e etc. E ele vê que o cliente dele está elegível. E a gente faz um trabalho, inclusive, disso também, né? Aliás, desculpa, a gente vai começar a fazer agora no segundo semestre, que é entender qual que é o perfil do teu cliente, o que ele tem hoje de Microsoft e quais são os incentivos da Microsoft que estão habilitados para esse cliente. Né? E aí a gente consegue entregar esses workshops, imersões, etc. e tal, e essa verba aí, esse incentivo também gera participação para todo mundo, tá? Então são esses perfis que a gente identificou, tá? Espero ter respondido a tua pergunta e desculpem aí toda a volta que eu dei aqui para responder, mas era só para posicionar a Advance dentro de todo esse ecossistema Microsoft, beleza? Boa. Só para finalizar rapidinho, Ivan, 2 minutinhos, só para passar essa tela para o pessoal aqui, da Invisionária que você comentou, é um parceiro que, um baita case nosso, ele atua com construtoras e a gente tem alguns clientes relevantes e conhecidos de mercado como cliente nosso junto com ele, e ele personalizou todo o portal, tá? Então o link, vocês podem ver que o link é deles, não passa em lugar nenhum, em um momento nenhum a gente fala de logo Advanced, de domínio Advanced. Então o cliente, a experiência do cliente dele é que o portal é dele, e isso é muito legal, tá? Legal, Ivan, muito bom. desculpa aí, Ivan. Imagina, obrigada pela explicação. Pessoal, eu sei que vocês têm as atividades, a agenda de vocês, eu vou pedir só um minutinho. Eu vou apresentar esse PDC muito rápido, vou trazer um QR Code para a gente continuar essa conversa. Como vocês podem ver, é muito conteúdo, é muita informação, mas eu quero realmente continuar essa conversa com vocês. E aí eu vou apresentar o QR Code na sequência. Só vou apresentar o SPDC rapidamente, eu acho que o conceito ficou muito claro. É uma plataforma para que vocês possam acompanhar suas comissões, suas participações, tá? Então, vocês vão ter a visão aqui de comissão dentro do mês atual. Esse aqui é um parceiro nosso que autorizou, né, a gente utilizar ele como exemplo para apresentar para vocês. Então, tem a comissão aqui por cliente, tem a comissão aqui por solução. Vocês vão ter acesso também aqui detalhes aqui do mês atual, considerando o preço de custo, venda, margem. Um pouquinho abaixo aqui, a gente tem o histórico, considerando o Ivan, é próximo. isso que a gente. Desculpa, vou te cortar, é isso que a gente comentou, né? A gente tá falando aí de você subir um pouquinho. A gente fala ali de produto a produto, pessoal. Isso que é bacana, tá? Então você sabe exatamente qual que é o plano Microsoft que está gerando mais receita para vocês, tá? Exato. Isso é bem legal. Isso é Desculpa, muito bom, vamos isso é lá. muito interessante, porque vocês podem utilizar como base para tomada de decisão estratégica. Então, consumo futuro, projeção de futuro, e também vocês vão ter acesso ao que ao passado aqui e ao que a comissões pendentes, o que está para o próximo mês. Então, assim, é bem detalhado, vocês conseguem a gente consegue apoiar o parceiro aqui a tomar decisão estratégica com base nisso. Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu sei que vocês estão indo para outras reuniões, eu não quero perder a oportunidade aqui de De compartilhar iniciar, a com gente vocês. falou. O Ivan, iniciar a de gente iniciar, a gente falou, falou. tá? Isso. Coloca na tela cheia, Van, por favor. Só para Tá, facilitar a obrigada. visibilidade do pessoal. Obrigada, Alan. Boa. Como que a gente tá? Acho que o pessoal tá bem acelerado, mas por fim aqui, pessoal, como é que funcionam as comissões? As comissões são recorrentes e calculadas sobre a receita líquida, tá? Então, vocês recebem ali mensalmente, enquanto o cliente estiver aqui com a Ativo, Advance. né? Exatamente, quem tem acesso à plataforma CSP e comissões CSP, o parceiro e o cliente, se o parceiro quiser dar essa autonomia para o cliente, ele se isenta dessa responsabilidade de fazer a gestão, e ele também pode fazer a gestão do ambiente do cliente dele, são perfis de clientes, como o Felipe citou, e a plataforma de comissões é exclusiva do parceiro.
Como eu sei que os meus clientes serão protegidos? Pessoal, mais uma vez, obviamente, está intrínseco aqui no nosso ambiente, no nosso ecossistema de parcerias, mas a gente tem contrato de parceria para trazer essa segurança e quais são os recursos da Advanced que eu posso utilizar. A gente acaba sendo redundante, mas é para reforçar toda a estrutura da Advanced, como faço para participar dos eventos, nosso time vai compartilhar com vocês os convites e o que a Advanced oferece para apoiar minhas vendas. Então, pessoal, vocês podem contar com o apoio do nosso time de marketing para gerar material para vocês compartilharem em redes sociais, treinamento, apoio em reuniões comerciais, apoio com o nosso time técnico durante toda a negociação. E tem uma pergunta que alguns parceiros estão fazendo, parece engraçado, mas eles têm perguntado, Vanessa, tem algum custo para tudo isso? Eu vou ser cobrado? Não, não tem nenhum custo. Isso faz parte dos benefícios que os parceiros Advanced têm aqui com a Advanced. E aí eu vou deixar o QR Code, eu sei que vocês estão indo para outras reuniões, então, pessoal, vamos continuar. Até uma provocação aqui. Sua empresa vai continuar deixando dinheiro na mesa? Tem oportunidade, a gente sabe disso. Então, escaneia o QR Code que está na tela, vamos continuar essa conversa, a gente vai no detalhe, apresenta as ferramentas, as plataformas que a gente tem aqui com um pouco mais de calma, entende um pouco mais sobre o segmento da sua empresa e como a gente consegue unir forças, como o Felipe trouxe ali. A estrutura que a gente tem é totalmente diferente da estrutura que outros distribuidores têm, não é melhor, é diferente. A distribuição ela tem o seu modelo, ela tem sua estratégia, e a Advanced enxergou que tinha uma carência ali de algumas empresas em conseguir alavancar, né, as suas vendas, principalmente considerando que está começando, que não quer investir, não nesse momento não está disposto a investir numa estrutura para isso. A Advanced trouxe essa possibilidade, temos toda a estrutura para te apoiar para que você possa escalar, possa crescer e possa levar soluções do nosso portfólio junto com você, tá? Pessoal, À acho vontade, que é Felipe. isso. Só para passar um recado final aqui. Então, pessoal, de tudo que a gente falou aqui, de forma resumida, a gente trabalha com todos os processos com vocês, desde a pré-venda, da venda. Então, pô, Felipe, olha, volto a dizer aqui, não se preocupe em conhecer o ecossistema Microsoft, soluções, etc. A gente é questão de levantar a demanda. Pô, Felipe, olha, tem um cliente aqui, ele comentou comigo que ele está buscando uma solução de IA, será que você consegue ajudar? Cara, a Vanessa entra com um time de pré, mapeia essa oportunidade com o teu cliente, a gente formata todo o projeto, se for licenciamento, a gente já faz a proposta, essa proposta pode ser enviada para o teu cliente, pode ser enviada para você também não precisa se preocupar em planilhas, lista de preço, modelos de proposta, a gente monta tudo isso, manda para o teu cliente, se você quiser, inclusive, a gente negocia com ele, por fim, faz o fechamento e depois você tem o teu cliente tem todo um onboard ali da plataforma, ele consegue operar. E o bacana ali, quando a gente fala de recorrência de participação, o que é legal de você dar autonomia para o teu cliente, que a gente tem sentido aqui, é um número até, inclusive, que eu peguei ontem, já falo para vocês, mas toda a interação do teu cliente na plataforma gera recorrência para vocês também. E o que a gente percebeu? Quando o cliente tem autonomia, o crescimento dele dentro da Advanced aqui tem sido muito mais rápido, tá? Dando um número aqui para vocês terem uma ideia, a gente implementou a plataforma entre janeiro e fevereiro. Nesse período, até 30 de junho, nós tivemos 6.550 interações. E essas interações adição de licenças, upgrades e etc, tá? Então, você vê que é um negócio realmente muito positivo. Beleza, pessoal? Conta com a gente, QR Code, aí apontando o QR Code, vai para o seu WhatsApp, vamos para onde que vai o QR Code? Desculpa, Vai pro WhatsApp, isso mesmo. Vai para o WhatsApp da Vanessa, já fala direto com ela. Vai ser um prazer ter vocês aqui como parceiros da Advanced. A linha com a Vanessa, também vai ser um prazer ter vocês aqui na Advanced presencialmente. O escritório está de portas abertas aqui para vocês. Beleza, pessoal? Bom dia, boa quinta-feira aí para todo mundo. Obrigada, pessoal. Vamos em frente. Tem muitas oportunidades para a gente tratar em conjunto. Obrigada mesmo. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia.